Bom, o trabalho da gente vai abordar as lesões corporais do ponto de vista legal e jurídico. O nosso grupo é formado por Soraya, Yasmin, Sabrina, Matheus e eu, Marcos. Primeiramente, vamos começar com a parte de lesão corporal penal, lesão penal. E como é de costume, vamos iniciar com o conceito. Bom, é bom entender que o dano corporal de natureza penal ele tem um sentido amplo, ou seja, é qualquer alteração psicossocial. O artigo 129 do Código Penal ele define que a lesão corporal é qualquer ato que ofenda a integridade corporal ou a saúde de uma outra pessoa, de outrem. A saúde aqui a gente tem que ver que ela tem um sentido amplo, ou seja, não é somente a saúde física, mas a saúde psicológica também. Lembrar que é bom para entender o conceito a gente dividir em elementos. Por exemplo, a questão do dano corporal de natureza penal é qualquer perturbação, anormalidade de origem externa e violenta, ou seja, ela não é algo do próprio corpo, ela não é interna, ela vem de um outro corpo. E geralmente, e que possa gerar, tem capacidade de gerar dano à saúde. Lembrar que a saúde aqui se fala saúde tanto física quanto a saúde psicológica. Aqui tem a questão também da autolesão, né? Que eu acho que é um ponto interessante para trazer, é que a autolesão ela não tem incidência penal, ela não é de interesse de direito penal, salvo ocorra uma autolesão com o intuito de obter alguma vantagem devida ou alguma vantagem patrimonial indevida. Bom, enfim, para entender o dano corporal, a gente vai dividir em elementos. Basicamente, é uma perturbação da normalidade de origem externa e violenta. A origem externa significa que ela não é interna, ela não faz parte do próprio corpo e é sempre violenta e que tem uma capacidade de gerar dano na saúde. Como eu falei, a saúde é tanto psicológica quanto a saúde física. Inclusive, um ponto interessante aqui é a questão da autolesão, porque a autolesão ela não é de interesse penal, a menos que seja com o intuito de fraude, o intuito de obter alguma vantagem patrimonial indevida ou um benefício. Bom, outro ponto interessante é a questão da causa e da concausa. A causa é a consequência direta da lesão. Por exemplo, se eu disparo um projétil contra uma pessoa e ela vem a morrer por causa dessa lesão, isso aqui tem um nexo causal, uma causa direta da morte da pessoa e do meu ato criminoso. No entanto, a concausa ela é um conjunto de fatores que são pré-existentes ou supervenientes e que tem a capacidade de alterar o curso natural do resultado e que o agente desconhece. É o caso, por exemplo, a divisão que ocorre entre... Eu vou usar os exemplos através da divisão. Tem a divisão anatômica, fisiológica e a patológica. A anatômica, por exemplo, é uma má formação congênita dos órgãos. A fisiológica no caso, por exemplo, da fadiga, qualquer alteração funcional. A questão da fadiga, a mulher que está em gestação ou que está em estado puerperal após a gravidez. Patológico, por exemplo, seriam as morbidades existentes. É o caso, por exemplo, da tuberculose ou da diabetes, é um dos exemplos mais famosos. E aí, por exemplo, para pegar um exemplo aqui de como a concausa funcionaria, seria o caso de eu atirar sobre essa pessoa e essa pessoa não morrer devido à bala, mas devido às complicações dessa morbidade que já existia, como a diabetes, por exemplo. Agora é importante lembrar que o agente, o agressor, ele não se responsabiliza pelo resultado caso ocorra uma imprudência da vítima ou de terceiro. É o caso, por exemplo, de que ocorra,
a vítima não vai procurar ajuda e aí das complicações ela venha a ter um problema mais severo no futuro, ou então de quem atendeu a pessoa agir com negligência, imprudência, e aí a pessoa vem morrer não pelo ato lesivo, mas pelas consequências, pela imprudência dela ou de terceiros. Isso não se aplica ao caso das cirurgias essenciais, tratamentos. É o caso assim, muitas vezes acontece de que uma pessoa ela sofre uma lesão e ela precisa de um tratamento que é imprescindível ela fazer, e aí devido a uma cirurgia de risco, e aí o paciente vem a morrer por causa da cirurgia. Nesse caso aqui, o médico ele não vai se responsabilizar, desde que ele haja com todo cuidado, não haja nenhuma negligência, porque é da natureza da cirurgia o risco à vida. Então, nesse caso aqui, o agressor ele vai sim ser responsabilizado pelo resultado. Agora eu vou falar das lesões dolosas. Assim, primeiramente falar da legislação. Tudo que está aqui na legislação vai ser falado no decorrer do trabalho, tanto por mim quanto por Sabrina, mas por uma questão de desencargo aqui, vamos ler artigo 129, o artigo principal: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de 3 meses a 1 ano. Aqui ele não vai falar da lesão de natureza leve, ele vai falar somente da lesão de natureza grave. E aí, por exclusão, é que a gente vai ver a da natureza leve. Enfim, ponto importante aqui é a questão da violência doméstica, porque o que ocorre é que existe muita confusão, né, de confundir a lesão doméstica somente com a violência contra a mulher, mas a violência doméstica ela tem um sentido bem amplo, qualquer, basicamente, contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou enfim, qualquer pessoa com quem ela conviva, prevalecendo os agentes das relações domésticas. Ela agride se beneficiando desse fator da relação de convivência. Pode passar. Pode passar para o próximo. Aqui, a classificação. As lesões leves, as lesões graves e as lesões gravíssimas. As lesões leves, como eu falei, a gente vai seguir o critério de exclusão. No caso, as lesões leves vão ser leves quando elas não forem graves ou gravíssimas, que é o que o Código Penal ele configura. Ele fala, por exemplo, que as lesões graves, como eu vou falar depois, tem que ter incapacidade para ocupações habituais, aí, período de vida, enfim. O que não for nenhum desses aqui vai ser uma lesão leve. Agora, a lesão leve, para que ela tenha interesse penal, embora para a medicina legal, qualquer alteração biológica, qualquer alteração orgânica possa ser considerada uma lesão leve, para que ocorra, tenha interesse penal, ela tem que ter uma mínima alteração das condições da vítima. Não é qualquer lesão que vai gerar, que vai ter interesse penal. Nesses casos aqui, há uma possibilidade, uma alternativa, que está ao dispor do Ministério Público, que é uma infração de menor potencial ofensivo, é aplicar sem denúncia e instaurar uma pena não privativa de liberdade. É uma possibilidade. Lembrar que as lesões leves têm que ter um mínimo dano estrutural funcional. Agora, as lesões graves. Bom, as lesões graves, elas estão previstas no artigo 129, no parágrafo 1º, como foi falado, e ela tem algumas... Ela é taxativa, ela tem que entrar em algum desses critérios. O primeiro deles é a incapacidade para a ocupação habitual por mais de 30 dias. Um ponto interessante aqui é que ele não se limita somente à profissão, qualquer atividade habitual e que ela pode ter uma capacidade mesmo parcial, pode ser psicológica, pode ser física, qualquer coisa que lhe restrinja essas atividades que você tinha a habitualidade de fazer, pode configurar como lesões graves. Embora aqui tem que ser feita uma ressalva, que ela deve ser uma incapacidade real. Aí a gente faz a diferença aqui entre cura clínica e a cura funcional ou anatômica. A cura clínica, ela tem muito a ver com a cicatrização, que
enquanto que a cura funcional ela tem a ver realmente com você, com a sua capacidade ou incapacidade. Então, o que pode ocorrer é que você possa voltar a realizar suas atividades com habitualidade, mas ainda não tenha ocorrido a cicatrização das feridas ou da lesão. Isso aqui já não configura como incapacidade, então não poderia entrar na lesão grave. Se, por exemplo, a incapacidade ela for cessada antes de 30 dias. Bom, o outro exemplo de lesão grave é o perigo à vida. O perigo da vida pode ser traduzido em risco de morte. É uma possibilidade concreta de morte com fundamento clínico. E alguns pontos são importantes para a gente ver se configura realmente perigo de vida, é que tem que ser uma realidade atual e iminente. Ela tem que ser de uma situação presente ou passada. Você não pode falar de uma lesão de perigo de vida, lesão grave por perigo de vida, que se configure no futuro como uma possibilidade. A gente não pode falar, por exemplo, de uma pessoa que há uma possibilidade de que essa lesão vá se agravar no futuro. Isso aqui não pode se configurar como perigo de vida. Ela é uma realidade, como eu disse, atual e iminente. A grosso modo, a gente pode falar que alguns casos que sempre configuram lesões graves. Por exemplo, a queimadura de 50% do corpo, traumatismo crânioencefálico, a coma, a asfixia, hemorragias agudas, são alguns dos exemplos que podem se configurar como perigo de vida. Severi, não sei como pronunciar, a recomendação que ele faz é sempre perguntar ao coração, aos pulmões e ao cérebro o grau de perturbação, para você saber se realmente houve um período de vida. Bom, uma terceira possibilidade que pode ocorrer é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aqui nós estamos falando de um enfraquecimento, redução ou debilitação sobre o membro, sentido ou função. Lembrar que debilitação é diferente de debilidade, né? Debilidade a gente falou lá como termo geral, mas a debilitação, enquanto que a debilidade ela vê como um critério em relação à média geral das pessoas, a debilitação ela considera o dano em relação, o prejuízo em relação a si mesmo. É o caso, por exemplo, de um pianista, um músico que, devido à lesão, ele não vai tocar da mesma forma que ele tocaria antes, ou um corredor que talvez não corra com a mesma velocidade, não possa mais competir, não possa mais, enfim, entrar nas Olimpíadas ou algo assim, mas ele não teve um prejuízo de acordo com a média geral das pessoas, em questão da sua funcionalidade. Simplesmente decaiu em relação a si mesmo. É o caso, como eu disse, dos atletas, artistas. Então, aqui a gente fala de debilitação. Debilitação, se você decaiu qualquer coisa enfim, das possibilidades que você tinha, já se configura como uma debilidade permanente. Bom, em relação a sentido e função, a gente tem que ver que tem um sentido funcional e não anatômico, porque a gente está falando aqui membro, função e sentido. O membro são os membros superiores e inferiores, braços, pernas, enquanto que a função e sentido, a gente, como eu disse, vai ter mais um sentido funcional e não anatômico. Não é questão de você perder o olho, mas você perder a capacidade de enxergar. Geralmente a gente vê nesse sentido. E uma curiosidade em relação à prótese, né? Uma lesão à prótese, ela tem um dano patrimonial. Ela só tem consequências no direito civil, no direito patrimonial. Enfim, por último, tem a aceleração do parto, que pode ser traduzido em antecipação do parto. É muito raro por causa das sutilezas desses casos. A maior parte dos casos, eles acabam adentrando em outros, como é o caso, por exemplo, se há a necessidade, ocorre a morte do feto, aqui já não vai ser mais uma aceleração do parto, vai ser uma lesão seguida de aborto. Tem a necessidade de dano à mãe ou ao recém-nascido. Se a mãe tem risco de morte, já não vai ser um caso de aceleração do parto, vai ser um caso
de perigo de vida, que também é um caso de lesão grave, mas já não configura como aceleração do parto. Se a gravidez é desconhecida, também não vai ser configurado como aceleração de parto, né, nesse caso enfim, nesse exemplo de lesão grave, porque é um erro de fato invencível. Certo, agora vamos falar de lesões gravíssimas e a gente vai ver todos os casos em que configuram as lesões, esse tipo de lesão. Inicialmente, a gente vai tratar da parte de incapacidade para o trabalho. Aqui, o que é interessante é que nós estamos falando de qualquer atividade lucrativa, e significa que uma incapacidade, a lesão gera uma incapacidade para qualquer atividade lucrativa, e não somente para aquela atividade que a pessoa possa estar exercendo. É o caso, por exemplo, de um jogador de futebol que, devido à lesão, ele não pode voltar mais a jogar, a competir, mas a lesão não gerou um impedimento de que ele exerça outras atividades funcionais, de que ele tenha um outro tipo de trabalho que gere sua renda. A lesão gravíssima, ela tem exigências muito severas. Aqui é um impedimento geral para qualquer tipo de atividade lucrativa, ela vem de uma invalidez total e permanente. Um caso também que se vale falar é da enfermidade incurável, que é caracterizada por ser muito intensa, a ponto de gerar um dano, assim como eu falei, um dano que impossibilita qualquer tipo de trabalho, que a vítima venha exercer qualquer tipo de trabalho, e ela tem que vir de uma lesão dolosa, não pode ser por questão de culpa, tem que vir de um ato doloso. Lembrar que existe uma diferença entre a incapacidade permanente para o trabalho e a debilidade, que a gente falou antes, e a inutilização, que eu vou falar mais tarde, logo após. Porque tanto a debilidade, a perda e inutilização de membro, função, sentido, a gente está falando da parte, é uma lesão à parte, por exemplo, a visão, ou então a audição, enquanto que quando a gente está falando de incapacidade permanente para o trabalho, é um dano geral, não é concentrado em nenhum sentido, membro ou função. Bom, falando da perda ou inutilização, ela é muito semelhante à debilidade que a gente falou, na parte de lesões graves, debilidade permanente. No entanto, ela é mais severa, ela é mais grave. E lembrar que é importante diferenciar perda e inutilização, é uma diferença também sutil. Geralmente, a inutilização ela vem quando atinge mais de 70% de uma função. Agora, outra possibilidade para a questão das lesões gravíssimas é a deformidade permanente. A deformidade permanente, ela tem um sentido, ela tem uma razão social, ela não é funcional, como é o caso da incapacidade ou da perda ou inutilização, que ela tem um sentido social. Geralmente, o que ocorre na prática, a avaliação acaba sendo muito aleatória, mas ela utiliza de alguns elementos gerais. É o caso da localização, da cor, da profundidade, e, enfim, de quão funda a ferida. Tem outro caso aqui que não foi colocado no slide, mas é besteira, é só uma parte, é a questão do aborto, que seria um caso mais grave da aceleração do parto. Aqui seria uma lesão que gere o aborto. Enfim, por fim, eu vou falar agora das lesões corporais culposas. Não há muito o que se falar sobre elas. A questão da intensidade do dano não é tão importante assim. Mais interessa aqui falar sobre a questão da previsibilidade do dano ou da intensidade da culpa. Se, por exemplo, é um elemento subjetivo aqui, que é o caso de se era previsível ver a possibilidade do resultado. E isso mais interessa quando a gente está falando da questão da lesão corporal culposa do que realmente a intensidade do dano gerado pela lesão. Bom, agora eu vou passar aqui a palavra para a Sabrina, que vai continuar falando agora lesões seguidas de morte. Lesões corporais seguidas de morte. Então, vou falar aqui sobre as lesões corporais seguidas de morte, né? O artigo 129 traz no seu parágrafo 3º especificado esse tipo de crime, né? As lesões corporais seguidas de morte, elas acontecem quando a vítima morre,
né? Mas o agente que provocou não tinha a intenção de produzir a morte, nem assumiu o risco do resultado, né? Então, ele tinha a intenção de lesionar, de alguma forma, aquela vítima, mas aquilo acabou extrapolando e a vítima acabou morrendo. Um exemplo disso, por exemplo, o cara está na rua e encontra o desafeto dele lá, e ele passa uma rasteira, e a vítima cai no chão e bate com a cabeça no meu fio e morre. Então, a intenção do agente era apenas lesionar, de uma forma geral, aquele indivíduo, mas ele acabou gerando a morte, só que ele não assumiu esse risco. Então, é isso que o artigo 129, no seu parágrafo 3º, traz. Aqui, o dano, ele está relacionado com... Na verdade, o dano não está relacionado com a vontade do agente. O agente tinha uma vontade, mas, infelizmente, aconteceu outra coisa, né? A pena para esse crime é a reclusão de 4 a 12 anos, mas o artigo 129 ainda traz no seu parágrafo 4º, né, a possibilidade do juiz reduzir a pena, né, de 1/6 a 1/3. E também traz a possibilidade de trocar, né, de substituir a pena de reclusão para multa, nos casos em que a lesão não for tão grave assim, ou nos casos que as lesões forem mútuas, né? No caso, a vítima lesiona o agente e o agente lesiona a vítima. Pode passar. Obrigada. Resposta aos quesitos oficiais. Bom, como todos sabem, né? Os quesitos oficiais são perguntas que o juiz ou as partes podem fazer ao perito, né, para sanar algum tipo de obscuridade, algum tipo de dúvida. E essas respostas a esses quesitos, por parte dos peritos, elas devem ser incisivas, claras, e os peritos eles devem evitar a expressão dúbias, né, expressões que não causem dúvidas às partes ou ao juiz. O perito também deve responder todo o questionário, né, mas, obviamente, que ele não precisa tão somente responder ao questionário, se omitindo de descrever a forma circunstanciada das lesões que levaram àquele caso, né? Pode passar. Perícia da dor. Bom, levando em consideração que a perícia é uma forma um meio de prova, né, que permite esclarecer algumas dúvidas, mais uma vez, algumas obscuridades, a perícia da dor, ela vai avaliar, diagnosticar e medir a dor e a intensidade, a dor e a sua intensidade, né, na verdade. Então, aqui a perícia se faz importante, né, a perícia da dor, não só para escolher o tratamento adequado para aquele caso, como também para compreender o comportamento do avaliado e a gravidade da lesão. Então, aqui os legistas eles vão montar uma estratégia relativa a cada caso, né, para que se tenha uma justa avaliação em cada caso concreto. Pode passar. Bom, mas algumas vezes se torna um pouco difícil, né, para os legistas investigarem essa questão da perícia, principalmente quando nos casos de lesão corporal culposa, né, seguida de morte, e culposa também, na verdade, né? Quando o fenômeno da dor, ela não vem acompanhado de vestígios de trauma, ou seja, o indivíduo fala que sente dor, mas ali não tem uma expressão clara de um determinado trauma, né? Então, a partir disso, é que os legistas, eles voltaram-se ao estudo de alguns elementos, né, que sofrem modificações diante a sensação da dor. E é o que eles classificaram como os sinais da dor, né? Aí eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro é o sinal de Mankoff, que é a contagem prévia do pulso. Depois, o legista ele vai comprimir o ponto em que o examinado diz sentir dor, né? E depois conta novamente o pulso. Então, se houver um aumento no batimento, o legista ele traduz aquilo como a existência de uma dor. Se não houver, possivelmente o examinado ele está fazendo uma simulação, alguma coisa do tipo. O outro sinal é o sinal de Levy. Aqui, no caso do sinal de Levy, a percepção da dor vem através da contração ou da dilatação da pupila. Então, o legista ele pressiona aquele ponto doloso, né? E se ele observar que está havendo
uma contração ou uma dilatação da pupila do examinado, ele pode ou não falar que ali tem um sinal de dor, um ponto de dor. O sinal de Miller, que dessa vez aqui ele vai usar um compasso, eu não sei se vai dar para entender, mas é basicamente o seguinte, ele vai usar um compasso apropriado, e daí ele vai marcar uma zona circular naquela região que o agente de sentir a dor, onde ela se localiza, e daí ele vai delimitar dentro desse círculo que ele fez com o compasso, ele vai sem o examinado ver, ele vai comprimir o local dentro daquele círculo, um local que não seja doloso, ele vai comprimir, e instantaneamente ele vai comprimir também o ponto doloso que o examinado diz sentir dor. Então, quando existe a simulação, nesses casos, o examinado ele não percebe a mudança da saída do ponto que ele não sente dor para o ponto doloso. Então, aí também tem como saber se, mais ou menos, se está sendo uma simulação ou não. Por fim, nós temos aqui também o sinal de Imbert, que é quando a região dolosa se trata especificamente de um braço ou de uma perna. E daí o legista ele vai colocar o paciente em repouso, vai contar as pulsações radiais desse examinado. Em seguida, ele vai pedir para que, se for no caso da perna, né, o indivíduo ele se apoie na perna dolorosa, ou no caso do braço, que ele segura o peso. E depois o legista vai contar novamente as pulsações. Se a pulsação aumentar, ele conclui que ali pode provavelmente existir a dor, se não, provavelmente uma simulação. Ainda há também os sinais físicos, né, da dor, que não deixa de ser manifestações subjetivas, né? Mas o legista ele também pode observar isso. E esses sinais físicos, eles se dão através da modificação de humor, a expressão dolorosa do examinado, a proteção da região onde o examinado alega o sofrimento, né? Porque geralmente se você está com o braço quebrado, você quer proteger, se você está com a ferida, você quer proteger, né? Então, esse também é um sinal que os peritos, os legistas observam. Temos também aqui a imagem infravermelha no diagnóstico da dor, que é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta simples, que não age de forma invasiva, e é uma ferramenta também de baixo custo, porque ela pode ser utilizada juntamente com outros exames complementares que o legista pode fazer, e ela registra, essa imagem infravermelha, né, ela registra, por meio de imagens, a fisiologia da lesão dos nervos sensitivos. Então, assim, ela não pode dizer especificamente se ali tem ou não dor, ou quantificar essa dor, mas ela pode dizer se ali há uma lesão, na lesão, né, há uma anormalidade capaz de produzir a sensação de dor. Então, é uma ferramenta, assim, muito importante nessa questão para diagnosticar se a pessoa está fazendo uma simulação ou se ela está falando a verdade. Pode passar. Lesões no feto. Levando em consideração que o artigo 129, né, que trata sobre as lesões corporais, ele fala especificamente sobre a lesão corporal quando você agride a saúde de forma geral de uma outra pessoa. Então, aqui o artigo 129, ele traz essa agressão contra a pessoa, especificamente, ele usa o termo pessoa. Então, como o Código Civil não trata do feto como uma pessoa, esse tipo penal, ele não se aplicaria em relação ao feto, porque o feto só é objeto da tutela penal em relação aos casos de aborto, né? Mas aí se encontra uma dualidade doutrinária, que é nessa possibilidade de tentativa criminosa do aborto, né? Onde alguns dizem que se na lesão corporal contra a mãe, ainda o feto na barriga, né? Se dessa tentativa criminosa de aborto, o feto nascer vivo e posteriormente morrer, haveria conversão da lesão corporal contra o feto na barriga para o homicídio, e no caso dele sobreviver, mas com sequelas, essa lesão corporal seria de acordo com o dano que esse feto sofreu, né? E outros, né, doutrinadores também se apoiam no princípio da legalidade, e eles justificam dizendo que como não existe uma previsão legal para lesão corporal no feto,
então não seria aplicado pena alguma. Pode passar. Perícia. Bom, vamos lá. O avanço das técnicas biomédicas, elas têm ajudado muito, né, contribuído para que se tenha um diagnóstico precoce sobre alterações na formação do feto, né? E essas malformações, elas podem ser produzidas tanto pela mãe quanto por terceiros. E é aí que a perícia ela entra, né, para tentar descobrir se esses danos anteriores que foram causados ao feto na barriga da mãe foram em decorrência de uma condição hereditária ou se foi uma condição externa, né, seja pela própria mãe ou por terceiros. Então, a perícia verifica, né, esses danos físicos anteriores, quando o feto ainda estava na barriga, né? Esses danos físicos, eles podem ser desde contusões, a ruptura de vísceras, hematomas, fraturas, ou lesões produzidas por ações penetrantes, né, do útero da mãe, por arma branca, no caso, uma faca, sei lá, ou uma arma de fogo. Essas lesões ainda podem ser produzidas por ações de medicamentos, né, que a mãe toma, e daí esses medicamentos, eles são classificados como medicamentos sem riscos confirmados e também como medicamentos que são contraindicados, né. Outras formas possíveis de lesões a esse feto são as lesões produzidas por drogas, né, e daí as principais são a heroína, a cocaína, o álcool também, né, que não deixa de ser uma droga, e as lesões produzidas por infecções, né? Que aí nós temos as DSTs, tem a AIDS, a sífilis e tudo mais, né? E, por fim, também as lesões oriundas da má condução da gravidez. Aí, no caso, um exemplo seria o descuido por parte da mãe, né? Com o pré-natal. E, por fim, nós temos aqui o exame complementar. O exame complementar ele é solicitado quando há uma carência ou uma precariedade no primeiro exame, né? Então, aquele primeiro exame, ele foi incompleto, e daí há uma determinação por parte da autoridade policial ou judiciária de ofício, né? Para que se tenha esse novo exame complementar para que venha sanar qualquer dúvida ou qualquer incomplexidade que o primeiro exame trouxe, né? Esse exame complementar também pode ser feito a requerimento do Ministério Público, do ofendido, do acusado ou do defensor, né? E no caso da falta desse exame complementar, a prova testemunhal pode supri-lo. Bom, agora eu vou passar, né, para a Soraya apresentar a parte dela. Obrigada, Sabrina. Então, olá a todos, olá, professora. Eu vou falar um pouco sobre a questão do dano corporal de natureza civil ou civil. Pode passar. Antes da gente entrar nas questões minuciosas com relação ao dano corporal de natureza civil, é importante a gente distinguir do que é que a gente está falando. Até agora, a gente veio falando de todos os efeitos do dano corporal numa ação penal e as perícias relacionadas a ele realizadas numa ação penal. Quando a gente entra no campo civil, a gente passa a uma esfera privada, de interesse privado do indivíduo, contraposta à esfera de interesse público, de interesse coletivo que havia na ação penal e no direito penal. Ou seja, enquanto o direito penal ele vai surgir e se manter para que ele possa reprimir ou prevenir o crime, a ação penal ela existe para que seja imputado sobre o agente uma pena ou não, a ação civil ela vai se relacionar a uma reparação individual dentro da esfera do direito privado, e ela se relaciona muito mais com um direito potestativo daquela pessoa que vai exigir a reparação dos danos do que, por exemplo, um direito coletivo que acontece dentro de uma ação penal. E isso vai mudar até mesmo no fato de quem possui a lei de
legitimidade ativa para poder entrar com essas ações, enquanto que numa ação penal vai ser pública e incondicionada, ou seja, mesmo que a parte ela não seja querelante, ela não representa o Ministério Público ele pode entrar com essa ação contra o réu, com exceção das lesões corporais leves e culposas, e quando a gente entra no campo da ação civil, quem vai ter legitimidade ativa para poder entrar com essa ação vai ser a própria vítima, os seus representantes, vamos supor que ela seja de menor ou algum outro rol dos incapazes, e até mesmo seus herdeiros, porque vamos supor, se eu tenho uma lesão corporal seguida de morte, os seus herdeiros eles vão ter direito a algumas reparações dentro do campo civil. E a competência, então, vai se dar no juízo civil. Pode passar, por favor. Então, a ação civil, ela está prevista no Código de Processo Penal, dos artigos 63 ao 68, e a gente não vai aqui fazer uma análise minuciosa com relação à ação civil, às suas possibilidades, à estrutura, e a gente deixa esse estudo muito mais para o campo do processo penal e até mesmo no processo civil, quando a gente entra nisso, mas o que importa trazer à tona a primeira coisa é separar a independência dessas duas ações. Então, enquanto a lesão corporal no campo penal, ela caminha de um modo, no campo civil, ela caminha de outro. O ordenamento brasileiro, ele adotou uma independência entre essas ações, e existem diversos momentos em que eu posso entrar com ela. Por exemplo, uma sentença no campo penal, ela pode valer como título executivo no juízo civil para que eu exija e quantifique, então, a reparação de um dano. Ou então eu posso entrar com as duas paralelamente, e enquanto uma pode ser suspensa enquanto a outra julgado, elas podem correr paralelamente, ou seja, a questão temporal de como elas correm, ela vai diferenciar, dependendo de cada caso, e não é no que a gente vai entrar na minúcia aqui nesse caso, mas importa dizer que elas são independentes, mas a penal, se há uma sentença transitada e julgada, ela pode influenciar a civil. E aí, o objetivo da ação civil vai ser justamente garantir a indenização em prol da vítima em razão das consequências cíveis resultantes da prática do crime. Pode passar para o próximo, por favor. A ação civil ex delito, que nós chamamos, ou seja, ela vai se referir a um delito da lesão corporal, quando a gente fala da ação civil ex delito num campo geral, ela pode ter vários objetivos, como restituição. Vamos supor que alguém tenha cometido o crime de roubo. Eu entro com a ação de reparação civil contra essa pessoa e eu exijo que ela me restitua. Não é o caso que a gente aplica a lesão corporal. Eu não exijo que ninguém me restitua nada nesse sentido por causa da natureza do crime. Existe o ressarcimento, e o ressarcimento, ele se refere ao pagamento do dano patrimonial causado. E muitas vezes uma lesão corporal, ela pode acabar redundando no ressarcimento, ou seja, pode-se causar um dano patrimonial, que vai precisar ser ressarcido. Existe a reparação, em que ela se refere ao pagamento pecuniário de um dano de ordem subjetiva, ou seja, o que a gente chama ali de dano extrapatrimonial, dano moral, dano estético, ou seja, ele entra num plano muito mais subjetivo dessa reparação, e a indenização, ela compensa o dano de um ato ilícito do Estado, que também não é o que vai entrar aqui quando a gente fala de lesão corporal. Então, tudo que a gente abordou até agora nesse momento foi para que a gente pudesse distinguir que, enquanto na avaliação do dano corpóreo de natureza penal, estima-se uma reparação de ordem pública e coletiva, na avaliação de natureza civil, o que se procura reparar são os bens pessoais, patrimonial e extrapatrimonial, através de um montante indenizatório. E essa quantificação do montante indenizatório, ela vai ser a grande questão onde vai entrar a perícia dentro da questão da ação civil na lesão corporal. A perícia, ela vai entrar nesse campo da subjetividade, da dor, de quanto vale talvez uma vida perdida, quanto vale um membro perdido, que é uma dor para mim, que é diferente da outra pessoa. Então, o perito, ele vai enfrentar essa dificuldade do plano da subjetividade para que ele possa ajudar o juiz a definir quanto é que vai ser o quanto indenizatório, sem que ele caia no risco, por exemplo, de querer igualar o que é um dano moral para mim ter o mesmo valor do que é, por exemplo, um dano moral para Marcos ou para Sabrina. Situações diferentes trazem danos diferentes a pessoas completamente diferentes. E isso precisa ser levado em conta para que, ao menos uma média,
uma quantificação ela possa ser levantada, e esse é o desafio da medicina legal dentro disso, sem que ela acabe objetivando os seres humanos e ignorando esse plano da subjetividade e da personalização que precisa ser levado em conta. Então, esse montante indenizatório ele vai levar em conta a quantificação das perdas econômicas e não econômicas decorrentes de um prejuízo à integridade física, funcional ou psíquica sofrido pela vítima, capaz de comprometer sua situação de vida, dificuldade de ganho e mal-estar da vítima. A gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes mais à frente. Pode passar para o próximo. E aí, a gente precisa considerar, então, o dano no direito civil, ele é diferente do dano no direito penal, e Genival Veloso, ele vai trazer um conceito que seria que todo o dano, ele vai ser toda alteração ou perturbação da integridade física ou psíquica de outrem pela qual possa alguém responder civilmente. E aí, quando... inclusive, um dos desafios da perícia vai ser justamente perceber e apontar o nexo de causalidade entre o dano e o efeito. Ou seja, há uma condição lógica de vínculo, de conexão, de liame entre a ação e o resultado? Há uma ligação, uma coerência científica entre o que aconteceu, entre a causa e o meu efeito? O estágio evolutivo dessa lesão, ele está de acordo com o nexo de causalidade, ele está de acordo com a ação que foi praticada, que eu estou alegando. Então, tudo isso também, ele precisa ser percebido pelo perito. Pode passar para o próximo. Aqui a gente traz como um exemplo, infelizmente a gente não tem como entrar em detalhes, porque tem muita coisa, mas a gente traz como um exemplo de coisas que devem ser levadas em conta pelo perito para que seja estabelecido o nexo de causalidade na avaliação do dano corporal, como se a lesão é produzida por determinado traumatismo, se a lesão ela tem efetivamente uma etiologia traumática, se há relação de temporalidade, se existe uma causa de estranhação traumática, ou seja, existem diversos fatores que devem ser levados em conta pelo perito para perceber esse nexo de causalidade. Uma vez percebido o nexo de causalidade, então a gente passa ao desafio de quais danos, de quantificar esses danos, de a gente conseguir trazer esse dano do plano extremamente subjetivo para que a gente possa quantificá-lo em algo que possa ser reparado ou ressarcido. Pode passar. E os principais danos reparáveis que a gente vai trabalhar aqui vai ser, então, o dano emergente, que é, por exemplo, é o dano que vai surgir dessa lesão causada, que são os gastos com tratamento, com próteses, com recuperação, os gastos, por exemplo, com o enfermeiro particular, que eu vou precisar contratar, todos os gastos que vão estar envolvidos em decorrência da lesão serão esses danos emergentes. O lucro cessante, ou seja, é tudo aquilo que eu deixo de ganhar por causa dessa lesão, ou porque eu fiquei, por exemplo, porque eu precisei ficar um tempo de cama, ou seja, temporariamente de cama e deixando de trabalhar e sem ganhar, como, por exemplo, quando eu bato num taxista. Se eu deixo um taxista de cama e provoco nele uma lesão corporal e ele passa uma semana sem trabalhar, calcula-se uma média de quanto ele ganharia numa semana normal de trabalho e que ele deixou de ganhar porque eu pratiquei isso contra ele e eu vou precisar pagá-lo o lucro cessante. Esse lucro cessante, ele pode ser transitório, ou seja, vamos supor, na questão do taxista, ele passou uma semana sem trabalhar, eu calculo a quantidade que ele ficou uma semana, ou ele pode ser permanente, por exemplo, eu impedir essa pessoa de trabalhar o resto da vida, cria-se um montante de quanto essa pessoa poderia ganhar exercendo essa mesma função. É um cálculo bem complexo, com uma variável bastante, que precisa ser bem personificada, mas que também vai ser uma variável levada em conta. E existem os danos extrapatrimoniais, ou seja, que sequer podem ser calculados por meio de variáveis como o emergente, que por meio da nota fiscal eu mostro quanto eu gastei. Quanto é um dano moral, um dano estético? Se alguém queima metade do meu rosto, é um valor para mim, é um valor para outra pessoa. Existe o dano moral em que gera em mim ansiedade, ou então o fato de ter provocado um dano estético, por exemplo, queimou o meu rosto, gerou em mim depressão. Então eu tenho aí um dano estético e eu tenho também um dano moral, porque eu desenvolvi uma depressão por causa disso, e enfim, são várias minúcias subjetivas que precisam ser levadas em conta. Pode passar para o próximo. E aqui eu trouxe como exemplo, então, várias disposições legislativas que o Código Civil ele traz com relação à reparação no campo civil, como, por exemplo, o clássico artigo 186, em que todo aquele que, por ação ou omissão,
voluntária, negligência ou imprudência, viola e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, é o que a gente chama do ilícito civil, que difere do ilícito penal. E ele também traz uma questão, por exemplo, no 188, que é interessante levantar, que não constituem atos ilícitos, por exemplo, a legítima defesa, ou então uma lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, do mesmo jeito que eu tenho algumas causas excludentes de punibilidade no direito penal, eu tenho uma espécie de causas excludentes justamente dessa punibilidade civil no direito civil. Pode passar. O artigo 944, ele fala que a indenização, ele mede-se pela extensão do dano, e aqui eu gosto de marcar muito essas duas palavras, porque é aí onde fica a dificuldade, por exemplo, de um perito médico legal. Primeiro, como é que eu vou medir um dano que é extremamente subjetivo? Eu vou tabelar pessoas, eu não vou levar em conta os parâmetros extremamente individuais e a história de vida dessas pessoas? E qual é a extensão do dano? Porque, por exemplo, a extensão de um dano moral para uma pessoa é diferente de uma extensão de um dano moral para outra pessoa. Eu preciso calcular qual foi o dano estético praticado, como esse dano ele se protrai no tempo. Então, toda essa medição e toda essa extensão ela vai ser trazida pelos peritos no seu trabalho e vai ajudar o julgador na definição do quanto indenizatório. E aí a gente traz o artigo 945 e 948, que são mais alguns exemplos, mas a gente não vai ler por causa da questão de tempo, mas também são bem interessantes com relação a essa questão. Pode passar para o próximo. O 949 e o 951 também são outros artigos clássicos nesse sentido, em que a gente traz a esfera penal para a civil, ou seja, a gente fala de um ilícito penal que vai se tornar um ilícito civil, e a gente fala sobre esse ressarcimento e essa reparação, por exemplo, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento, dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido pode haver sofrido, ou seja, todos aqueles danos que a gente falou. Pode passar para o próximo. Bem, e aqui a gente tem também o Código Civil, no artigo 206, ele fala que prescreve em 3 anos a pretensão da reparação civil, que significa que, a partir do momento em que alguém pratica o crime de lesão corporal contra mim, eu tenho 3 anos para exigir essa reparação civil. O artigo 212, ele vai dizer que, salvo o negócio a que se impõe de forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante, inciso 5, perícia. E é justamente isso que a gente vai falar. A perícia, ela vai ser como uma espécie de coroa das provas e vai ser um pouco sobre ela no campo civil que a gente vai falar agora. Pode passar para o próximo. É interessante que as disposições sobre a questão da prova pericial no Código de Processo Civil, elas são bem paralelas àquelas que estão no Código de Processo Penal, então a gente tem um aproveitamento de várias coisas e algumas remissões a ele, eu diria assim, e tudo isso a gente já falou, a questão da importância na avaliação e a mensuração do quantum devido na esfera civil. Pode passar para o próximo. O que acontece é que, atualmente, não há dentro da medicina legal um modelo claro de laudo, nem uma metodologia própria na avaliação do dano corporal de natureza civil. Na verdade, ocorre uma tendência a uma batalha de quesitos, em que o autor ele lança diversos quesitos, o réu ele lança diversos quesitos, e as partes ficam brigando sobre perguntas intencionais em quesitos para que consigam a resposta do perito e consigam, assim, mudar o rumo do processo de acordo com o seu interesse. E isso é algo que Genival Veloso ele traz à tona para que o perito ele não caia nessa batalha de quesitos, e a gente vai falar sobre isso no final, mas que, na verdade, ele mantenha a autonomia e a independência da sua função, fazendo a sua perícia completa, respondendo aos quesitos sim, mas não se deixando ser levado por elas. E aí existe, então, há um risco entre a subjetividade e o que ele chama de escravatura do baremo. O baremo, eles são algumas tabelas que existem para medir e quantificar esses tipos de danos na área civil, e ele critica isso, e realmente é uma crítica que nós adotamos, porque não tem como você tabelar, por exemplo, o campo subjetivo das pessoas. Elas podem, às vezes, servir de parâmetro e método de avaliação, mas eu também não posso ir ao outro extremo, de uma extrema subjetividade, e ao irracional de determinar um dano moral, de analisar um dano moral muito maior do que ele efetivamente foi. Então, cabe ao perito ele ficar nesse equilíbrio entre os dois campos. Só que aí, hoje em dia,
por mais que não haja um modelo claro de laudo dentro da medicina legal, não é uma metodologia própria na natureza civil, existe uma boa parte das perícias de danos corporais em processos indenizatórios que são baseadas em alguns parâmetros que avaliem as suas sequelas, tanto no que se refere aos prejuízos de conteúdo patrimonial e extrapatrimonial, que permitem ao perito atual ele criar uma média ou uma ideia de como ele vai trabalhar, ou seja, os parâmetros de avaliação que poderiam ser adotados. Pode passar para o próximo. E aí a gente vai passar bem rápido por quais são esses parâmetros de avaliação. Pode passar para o próximo. O primeiro seria a incapacidade temporária, que eu quero passar bem rápido sobre esse conceito, porque Marcos ele já falou sobre ele já trouxe aquilo que é a incapacidade temporária, mas é importante a gente trazer à tona que, nos casos de incapacidade temporária, quando o perito ele vai fazer a sua perícia, ele precisa, e é importante que ele determine a data da cura ou da consolidação, ou seja, da consolidação de uma lesão, se ela vai ser total ou parcial, e o tempo em que ela aconteceu. Por exemplo, eu tenho uma incapacidade total, eu fico completamente debilitada, ou eu tenho uma incapacidade parcial, eu perdi a possibilidade de movimentar essa mão por alguns meses, então trabalhando com uma mão, tudo isso vai ajudar na quantificação do dano. Se ela é genérica, ou seja, se ela abrange todos os campos da minha vida social, ou profissional, no sentido de que se ela atinge somente ao meu trabalho. Por exemplo, se eu danifico a minha mão e sou pianista, ela é somente profissional, não afeta todas as minhas áreas pessoais. Pode passar para o próximo. O próximo é um dos mais complexos dentro da perícia da medicina legal, que é a questão do quantum dolores. Eu trouxe uma citação interessante de um trabalho que se chama O Papel da Medicina Legal na Avaliação do Quantum dolores, mas, basicamente, o que eu quero dizer é que esse parâmetro, ele é eminentemente subjetivo, ou seja, ele é mais indicado durante um período de incapacidade temporária e ele vai ajudar a quantificar esse tempo e essa a quantidade de dor física, nas lesões e de suas consequências, assim como o sofrimento moral traduzido. E como ele é um parâmetro eminentemente subjetivo e é muito difícil de avaliar, por exemplo, o quanto dói em mim para o quanto dói em Yasmin, existem algumas tabelas e alguns níveis que têm sido utilizados na praxe para que ajudem nessa avaliação do quantum dolores. Pode passar para o próximo. Eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem a escala visual analógica, a escala numérica, a escala qualitativa. Pode passar para o próximo. Cada uma delas são escalas diferentes e depende, por exemplo, do critério de adoção de cada período, mas justamente elas ajudam a quantificar a quantidade de dor. Pode passar para o próximo. Aqui também são umas tabelas bem famosas, que até Genival ele fala, que é a tabela de Thierry-Nicot, a tabela de Barrault, enfim, uma trabalha com porcentagem, outra trabalha com níveis mais detalhados e por assim vai. Próximo. Pode passar para o próximo. Aí, obrigada. Também tem a questão da incapacidade permanente, que eu também não quero me perder muito nesse conceito, mas que é muito interessante que o perito, da mesma forma, ele diga se ela vai ser total ou parcial, se ela é genérica ou se ela é específica, quais são os impactos dessa incapacidade permanente em relação às atividades essenciais da vítima, e se vai haver ou não a necessidade de uma terceira pessoa ajudando essa vítima. Então, vai haver necessidade de uma terceira pessoa ajudando? Vai. Em que circunstâncias? Quais são as limitações e quando é que ela vai precisar dessa terceira pessoa? Quanto tempo? Quantas vezes na semana? Quantas vezes ao dia? Até porque a quantificação de quanto essa terceira pessoa vai estar ali junto com a vítima vai ajudar também no quanto indenizatório. Então, é um parâmetro avaliativo. Próximo. A questão do dano estético, o dano estético ele se classifica como um prejuízo na harmonia e na aparência de alguém, que é capaz de chamar a atenção de um terceiro observador. Esse dano ele sempre vai precisar ser personalizado, porque, por exemplo, a proporcionalidade de um dano estético para mim, ela pode ser completamente diferente para outra pessoa, e o perito ele precisa levar essa personalização em conta. Apesar de ele ser inicialmente extrapatrimonial, ou seja, ele entrar dentro do campo estético, moral, extrapatrimonial, ele pode se tornar patrimonial. Vamos supor, se eu sou uma modelo e alguém joga
um ácido no meu rosto e isso desfigura completamente o meu rosto, ele vai se tornar patrimonial porque ele vai se tornar um lucro cessante. Ou seja, ele é um lucro cessante permanente. Eu vou deixar de poder trabalhar e de ser contratada porque eu estou completamente desfigurada e eu perdi o meu objeto de trabalho. Então, o dano estético ele pode ser tanto extrapatrimonial como ele pode cumular com o patrimonial. E o prejuízo estético, a deformidade e o aleijão, eu diria que eles são uma espécie de escala daquele dano em que ele vai ser causado. O prejuízo estético seria um dano estético menor, e enquanto que a deformidade, ela seria, por exemplo, joguei o ácido na cara de alguém e essa pessoa ela fica com o rosto todo deformado, enquanto que o aleijão, ela chega a ser um nível altíssimo de dano estético, como, por exemplo, o amputamento ou algo que Genival Veloso, ele chega a classificar como que ele traz essa sensação de horror a terceiros. Aí pode passar. E aí, para Genival Veloso, o perito ele deve levar em conta se esse dano estético ele é aparente, se ele é irreparável, se ele é de certo vulto, de certa extensão. Então, o dano estético, por exemplo, jogar ácido no rosto de alguém é diferente de jogar ácido na barriga de alguém. É um dano estético diferente. Se causa humilhação e desgosto, se causa mal, se causa mal-estar a quem olha. E aí, ele recomenda, assim, então, usar dentro daquelas escalas de valor que a gente trouxe como exemplo, ele recomenda usar uma escala de valor que varie de 1 a 7 para que ela possa haver o que a gente chama de justamente daquele quantum dolores que a gente falou. Pode passar para o próximo. No dano estético ainda são considerados, por exemplo, a lesão, a localização, o gênero, o estado civil da vítima, ou seja, tudo que a gente falou sobre a importância da personalização, mas que a gente não vai entrar muito nos detalhes por causa da questão do tempo. Pode passar para o próximo. Por fim, já entrando no final dessa parte do dano civil, a gente pode trazer alguns outros parâmetros de avaliação, como, por exemplo, o prejuízo de afirmação pessoal que é trazido, ou seja, o prejuízo das atividades desportivas e de lazer, o prejuízo de hábitos e de habilidades antes da agressão e prazeres e satisfação da vida que a pessoa perde. O prejuízo futuro, aqui a gente fala de um prejuízo futuro certo, tá? Não hipotético. Então, por exemplo, se eu causo um dano estético considerável em uma criança, vamos supor, se uma criança que ela é extremamente promissora nas aulas de piano, eu causo um dano estético ao ponto de ela perder os dedos, eu tenho um prejuízo futuro que ele pode ser quantificado aí de que ela perdeu a sua carreira como pianista, por exemplo. Então, nesse caso, o prejuízo futuro, ele não é algo hipotético, mas é algo certo. É uma variável muito difícil, mas ela pode ser feita também. Incapacidade para as atividades profissionais, como a gente falou, o prejuízo sexual até, que é a diminuição ou perda da atividade sexual ou desempenho sexual da vítima, é algo muito subjetivo, existem alguns parâmetros de avaliação mas também é um pouco mais complexo. A questão da dependência da terceira pessoa, como a gente falou, em que é muito importante que o perito ele esmiúce como será a dependência dessa terceira pessoa para o fim de quantificação. Depender de uma pessoa só no fim de semana é diferente de depender de uma pessoa 7 dias por semana, 3 vezes ao dia, ou seja, todos 24 por 7. Então, isso também vai levar em conta na quantificação. A perda de uma chance de cura ou de sobrevida, por exemplo, a perda de uma chance de cura seria um exemplo em que um médico ele faz um diagnóstico errado, e é um erro muito gritante, ele faz o tratamento errado, ele diz que é um câncer A, quando na verdade era um câncer B, a pessoa passa um tempo todo tratando com relação a A, e ela pode até vir a falecer, por exemplo, e a família entra contra o médico nessa responsabilidade, exigindo a perda de uma chance de cura. Existe, é difícil, é muito subjetivo, mas é algo que é possível. Ou até mesmo a perda de uma chance, como a perda de uma chance de um concurso. Você bate em mim hoje, fiquei de cama, perdi um concurso, eu poderia ter passado, era um concurso que eu vim estudando há 3 anos, eu poderia ter passado. Aqui é um campo muito mais hipotético, mas é uma possibilidade. Então, essa possibilidade, ela vai ser levada em conta no quanto indenizatório. E também no estado anterior da vítima, que é o estudo e o registro das condições físicas e psíquicas anteriores do examinado, e aí deve-se determinar se esse traumatismo ele não agravou, se ele teve influência negativa sobre... se o traumatismo ele teve influência negativa sobre o estado anterior, enfim, até porque se eu tinha, por exemplo, se eu já tinha depressão, eu sofro um dano estético que me deixa ainda mais em depressão, eu não vou calcular a depressão do zero, eu vou calcular uma piora. Enfim, então eu preciso considerar o estado anterior na vítima.
No fim das contas, a gente pode resumir que há uma tendência atual de considerar a avaliação de dano corporal nas questões cíveis de forma personalizada, em que cada caso deve ser visto em relação ao próprio indivíduo e não em relação à média das pessoas. Pode passar para o próximo. E só para finalizar, então, o Genival Veloso ele traz algumas recomendações de que, mesmo que não haja, por exemplo, uma igualdade sistemática em toda a medicina legal, com relação a qual seria a perícia de avaliação para reparação do corpo, ou em qual seriam, por exemplo, o documento ou a forma em que seria feita, expressada a perícia que foi realizada, ele recomenda que seja utilizado um relatório circunstanciado sobre cada caso, e utilizando-se de todas as partes constitutivas do laudo ou do parecer médico legal, sem haver aquilo que a gente chama justamente o exame de quesitos, para que o perito ele não perca a sua independência, ele responda aos quesitos, mas que ele execute o seu trabalho fazendo uma análise completa do caso e ele saindo, então, do nível de exame de quesitos para que ele possa dar ao julgador a munição necessária para que possa ser quantificado com especificidade máximo possível para fins de garantia e segurança jurídica, tanto ao autor, quanto ao réu, quanto ao direito incompleto, qual será o dano corporal de natureza cível mensurado. E aqui, então, eu passo para Yasmin falar um pouco sobre o dano corporal de natureza trabalhista. Olá, professora, olá a todos. Meu nome é Yasmin, e nessa apresentação eu vou me ater no que diz respeito ao dano corporal de natureza trabalhista e o de natureza administrativa. Né? Apesar da gente já ter explorado o que diz respeito à natureza penal e cível, alguns danos eles têm algumas especificidades que é necessário que nós venhamos a analisar melhor, né? Ter esse cuidado de trabalhá-los de forma separada. Então, quando nós falamos sobre dano corporal de natureza trabalhista, eles podem ser, digamos, conceituados como os danos corporais e psíquicos oriundos de acidente de trabalho, doenças de trabalho ou doenças profissionais. E existe muita confusão entre esses três tipos de acidentes, né, ou de doenças, que nós precisamos fazer a diferenciação entre eles. Os acidentes de trabalho são aqueles que ocorrem pelo exercício de atividades a serviço do contratante, provocando um dano corporal ou perturbação funcional que possam produzir a morte, ou a perda, ou a redução da capacidade temporária ou permanente para o trabalho. Seria o caso, por exemplo, quando um funcionário está exercendo determinada atividade e ele se acidenta naquele momento, como ele cair de um local alto, ou ele se acidentar no trajeto até o trabalho. As doenças de trabalho são aquelas doenças provenientes das condições especiais em que o trabalho vem a ser realizado. Então, por exemplo, existe uma doença chamada silicose, que é devido à exposição à sílica por muito tempo, ou seja, uma condição especial em que aquele trabalho é realizado, que é com exposição à sílica. E as doenças profissionais são qualquer doenças inerentes ao desempenho de atividades laborais relacionadas pelo Ministério da Previdência Social. Seja, por exemplo, surdez, devido a muito tempo trabalhando em locais muito barulhentos. Então, essa é a diferença entre esses três tipos. E todos esses três vão ser configurados como danos corporais de natureza trabalhista. Pode passar. Então, quando nós vamos caracterizar esse dano, a primeira coisa que vai se exigir da perícia em exames essa caracterização do dano, que pode ser corporal ou funcional, né? Ele é especificado pelas características e pelos padrões médico-legais e que tem inviabilizado temporário ou definitivamente o trabalho ou a continuidade da sua função laborativa. E aí devem ser considerados aqueles motivados pelo agravamento de estados patológicos no trabalho ou que sejam devido a doenças não profissionais, porém elas foram adquiridas na realização daquelas atividades. E além da caracterização desse dano, é necessário que o perito leve em consideração também o nexo de causalidade. O dano, ele precisa ter relação direta com o trabalho, né? Esse é um requisito básico para essa avaliação, e é necessário também pontuar que durante essa avaliação se inclui a culpa do trabalhador,
os atos de terceiros, as forças da natureza e o acidente imprevisível. Dessa forma, se consideram dentro dos limites dessa avaliação todo dano anatômico ou psíquico que se verificou em consequência direta com o trabalho, em que as causas e os efeitos estejam em relação de nexo e que tenham uma relação com o tipo ou a forma de tarefa do trabalhador, que seria a vítima. Pode passar. Quando nós vamos falar sobre os parâmetros de avaliação, nós podemos classificá-los em incapacidade temporária, incapacidade permanente, grande invalidez ou morte. A incapacidade temporária, ela cessa a rigor, apesar de haver muitas discussões com relação a isso, mas a rigor, ela cessa quando a vítima pode voltar ao trabalho, sem que isso agrave a lesão que motivou tal impossibilidade ou perturbe a sua recuperação, ou, enfim, quando a vítima não necessita mais de assistência médica continuada. A rigor, isso é o que Genival Veloso traz como uma doutrina majoritária, como uma tese majoritária, mas ainda existe muita dificuldade em estabelecer com precisão a relação do momento da cura ou uma consolidação compatível com a reincorporação do trabalhador às suas tarefas. Principalmente porque muitas vezes, ainda que não tenha cessado aquela necessidade, por exemplo, de assistência médica continuada, ele já tem condições de voltar ao trabalho. Então, assim como Soraya mencionou, é necessário muitas vezes levar em consideração cada situação para determinar aquela incapacidade temporária. Agora, a incapacidade permanente, ela pode ser classificada novamente, né, entre aquela permanente parcial, para um trabalho específico, que seria aquele trabalhador que ainda é portador de um dano permanente, a sua redução anatômica ou funcional não impede de exercer as suas atividades específicas que ele já realizava. A incapacidade permanente total para o trabalho específico, ou seja, aquele trabalhador ele está totalmente incapacitado para realizar aquele trabalho, mas ele ainda assim pode realizar outros trabalhos, como seria, por exemplo, um pedreiro, ele não tem condições ele ficou com uma dificuldade no braço e não tem condições mais de trabalhar como pedreiro, mas ele pode trabalhar em outra função, como, por exemplo, no escritório. A terceira classificação da incapacidade permanente seria incapacidade permanente total para o trabalho genérico. Ou seja, aquele trabalhador, aquela vítima, não tem mais condição de exercer qualquer ofício ou qualquer tarefa. Em terceiro lugar, nós também temos a avaliação, o parâmetro da grande invalidez, que seria aquele indivíduo que fica em situação de dependência de terceiros para suas funções mais essenciais e primárias da sua vida. Ou seja, além de não poder trabalhar, ele também precisa de ajuda de terceiros para poder realizar atividades do dia a dia. E nessas circunstâncias, a vítima pode, inclusive, merecer uma legislação mais atenta e solidária, é o que julga Genival Veloso, uma ajuda adicional para remunerar aquela pessoa que está à sua disposição. E, por último, nós temos quando ocorre a morte, né? Que, nesses casos, a necropsia não terá só como finalidade determinar a causa mortis, né? Mas também a determinação do meio ou da ação que provocou o óbito e se está numa relação de causa e efeito que justifica uma vinculação com as normas trabalhistas. E tudo isso que nós falamos agora é o que nós podemos explorar, o que nós conseguimos explorar sobre os danos de natureza trabalhista. E pode passar, Soraya. Agora nós vamos passar a explorar o dano corporal de natureza administrativa, que é basicamente toda a perícia de indivíduos voltados às exigências da administração pública. E, comumente, nós temos como fonte dessas perícias o regime jurídico de servidores civis da União, o Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais e Municipais, e as normas emanadas pela Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Pode passar. Quais são as perícias relevantes, né, que nós podemos citar, as mais comuns? A primeira é a avaliação do estado de rigidez. Todo
todo servidor, quando ele é aprovado no concurso público, é indicado na posse essa perícia do estado de rigidez com a finalidade de comprovação da sua boa saúde. E aí é realizado um levantamento de dados históricos, que seria o histórico de saúde daquele indivíduo, os exames objetivos, como estatura, peso, reflexos, pressão arterial, e os subjetivos, que seriam exames e testes psicológicos, e às vezes até complementares, quando existem dúvidas, como exames laboratoriais e radiológicos. A segunda perícia relevante seria a licença médica em tratamento de saúde, né? Quando o servidor, ele necessita de tirar alguma licença médica, então é necessário que seja feita essa perícia para que no laudo médico fique patente o direito ao abono de faltas durante o período em que perdurar essa incapacidade. E nessa análise médico-pericial podem ser evidenciadas duas formas de incapacidade, a que se refere à limitação laborativa, total ou parcial, e a que se relaciona com a incapacidade social. De qualquer forma, se elas forem patentes no laudo médico, é concedido direito à licença médica de saúde. A terceira perícia relevante que podemos citar seria referente à deficiência. É a perícia contemplada em contas nos concursos públicos de determinadas atividades em que tal deficiência seja compatível com o exercício da função requerida. É o exemplo, por exemplo, de cotas nos concursos públicos de determinadas atividades, né? E aí é realizada a perícia nos aprovados do concurso para determinar se de fato aquela pessoa possui aquela deficiência. Pode passar. A próxima perícia, a quarta. Volta, por favor. Isso. A quarta perícia seria relativa à incapacidade, que, não havendo um resultado satisfatório na regressão ou melhora de algum dano sofrido pelo servidor dentro do prazo de 2 anos, essa perícia ela é capaz de permitir o seu retorno ao trabalho ou a sua função original. E aí devem iniciar as medidas administrativas para aposentadoria ou para readaptação, dependendo da incapacidade. Quando é o caso de incapacidade total e permanente, a tendência é a aposentadoria do servidor. Quando não, inicia-se esse processo de readaptação. A rigor, para que sejam analisadas essa incapacidade, Genival Veloso, ele indica que os peritos, eles tratem da seguinte forma, realizem a análise da seguinte forma. Primeiramente, analisando quais foram as sequelas sofridas. Em segundo lugar, avaliando as capacidades possíveis ou restantes. Em terceiro, valorizando a capacidade residual ou remanescente do servidor ou do pretensível servidor para avaliar se ele pode realizar aquelas atividades ou não. E, por último, temos a invalidez, onde os critérios da perícia são norteados pela persistência ou pelo agravamento dos sinais e sintomas, pela constatação dos exames subsidiários, pelo tempo da doença, pelo insucesso terapêutico e pelo local e extensão do dano. Esses danos graves permanentes, incapacitantes, eles são aqueles altamente restringentes, que impedem os servidores de exercer qualquer trabalho, que ainda podem ou onerar pela dependência de terceiros para atos essenciais da vida e da sua sobrevivência, como a gente mencionou no caso dos danos trabalhistas. Isso é o que nós podemos explorar, né, no que diz respeito aos danos sob a ótica trabalhista e aos danos sob a ótica administrativa. E agora eu vou deixar com o Matheus, que vai falar sobre o dano corporal de natureza desportiva. Boa noite a todos. Eu venho aqui falar sobre o dano corporal de natureza desportiva. E começando, por que a diferenciação dessa origem do dano corporal, uma vez que a relação esportiva, o dano corporal de natureza desportiva se refere somente ao dano corporal resultante de atividade física, esportiva, competitiva no âmbito profissional. Não esporte amador, qualquer outro tipo de esporte não entra. Precisa ser profissional e precisa ser competitivo. A diferenciação desse dano, do dano trabalhista, uma vez que se refere às relações profissionais de todas as formas, os dois,
é porque a natureza do esporte competitivo é inerentemente diferente da natureza do trabalhista comum, uma vez que é regida não por CLT ou por outras consolidações de lei do trabalho, mas por contratos, regido principalmente por relações contratuais e geralmente são valores bem altos. Então, se há necessidade da diferenciação desse dano. Nas questões, também há uma necessidade para ser considerado um dano de natureza esportiva, a relação entre precisa ter um nexo causal com o esporte praticado, como, por exemplo, eu poderia trazer aqui o caso de Schumacher. Schumacher é um piloto alemão de Fórmula 1, era, na verdade, ainda está vivo, um piloto alemão de Fórmula 1. Ele era, à sua época, o maior campeão mundial da história de Fórmula 1 e esquiando no norte da França, ele, enquanto atleta profissional competitivo, sofreu um acidente de esqui no norte da França. E ele não entra no caso de dano corporal de natureza desportiva, justamente por não ter sido, por o acidente e o dano corporal não ter ocorrido durante a atividade esportiva ou relacionado à atividade esportiva, como, por exemplo, nos seus treinos ou etc. Por essa razão, não há como analisar a questão do dano esportivo. Deve-se incluir nessa avaliação a culpa do atleta, os atos de terceiros, força da natureza e acidente imprevisível. Os parâmetros de avaliação. Nós temos a incapacidade temporária, que é quando da lesão resulta em incapacidade física ou psíquica temporária de exercer suas atividades profissionais e se encerra com a cura com ou sem sequelas. Um exemplo de lesão que eu trouxe aqui foi o caso de Neymar na Copa 2014, no jogo contra a Colômbia, onde o lateral direito Zuniga deu uma joelhada nas suas costas, que resultou numa fratura da terceira vértebra lombar. E foi um dano corporal que o incapacitou temporariamente, e graças a Deus foi curado sem sequelas, de exercer sua profissão, sua atividade remunerada profissional. Segundo nas palavras do Rodrigo Lasmar, médico da CBF, é uma fratura que evolui. Não tem condição de jogar na próxima semana, mas são poucas semanas para a recuperação. Então, aí nós vemos na fala de Rodrigo Lasmar a definição de incapacidade temporária, que é uma lesão que proibiu ele de, inclusive o retirou da Copa, mas que durante um curto período de tempo, em breve ele já estava aí de volta dando alegria ao povo brasileiro. Aí nós também temos agora a incapacidade permanente. Em tal eventualidade, o atleta apresenta um dano funcional ou psíquico definitivo, de ordem limitativa ou impeditiva de seu rendimento atlético. E essa incapacidade é definida em alguns graus. O primeiro seria a incapacidade permanente parcial para um esporte específico, que quando a limitação é impeditiva parcialmente apenas para o exercício de seu esporte, que foi o caso de Ryan Mason. Ele era um ex-meia do Hull City e houve uma fratura craniana numa colisão de cabeças num jogo contra o Chelsea. Como vocês podem ver aqui na foto, a foto da colisão, que resultou numa fratura no crânio dele. Essa fratura, para ser consertada, foi necessário 14 placas de metais seguras por 28 parafusos. E, inclusive, depois dessa lesão, ficou claro que ele não poderia disputar a bola aérea, cabeceada de qualquer forma, além de alguns impactos corpo a corpo. Mas, ainda assim, ele tinha como voltar a jogar, uma vez que isso não era indispensável, embora fosse bastante importante, para a sua carreira como atleta. Porém, por motivos pessoais, ele foi dissuadido de voltar a jogar, voltou ao time como auxiliar técnico. Hoje em dia, com 29 anos, ele se tornou técnico de um time e o técnico mais novo da Premier League da história. Olha aí, uma história de superação no esporte. Aí nós temos também a incapacidade permanente total para um esporte específico. Nessa condição, entende-se que o atleta que, mesmo apresentando habilidades e condições para exercer outras tarefas ditas genéricas, está incapacitado de exercer sua atividade especializada. Trouxe um exemplo bem famoso aí do Ronnie Coleman. Infelizmente a foto está cortada, não dá para ver o físico dele no seu auge, mas
em sua própria, nas palavras do próprio médico dele, ele sofreu inúmeras lesões ortopédicas no quadril e coluna, lesões hepáticas no trato gastrointestinal e até mesmo problemas com a elevação de colesterol. E aqui nós vemos o nexo causal. As lesões ortopédicas no quadril e na coluna foram dadas pelos treinos imensamente pesados, e era muito famoso esses treinos do Ronnie Coleman, no qual ele levantava 1 tonelada em suas coxas e agachava no agachamento livre com meia tonelada em suas costas. Então, o próprio médico falou que esses treinos extremamente abusivos, porém necessários para o seu alto desempenho, foram fundamentais para essas lesões. Graças a essas lesões, hoje em dia ele não passa tempo sem poder andar, já passou por mais de 4 cirurgias, gastou $2 milhões com cirurgias e não pode andar. Lesões hepáticas, causadas pelo abuso de esteroides anabolizantes, no trato gastrointestinal, muito causadas pelas quantidades cavalares de comida, que é muito relacionado ao seu esporte, o bodybuilding. Ele chegava a comer 5 quilos de comida por dia, o que acabou gerando vários problemas aí para ele. E problemas com colesterol, que aí o próprio médico falou que também era relacionado ao abuso de esteroides, porém eu não vou saber precisar como isso foi causado. E todos nós sabemos que o uso de esteroides e o treino pesado é extremamente necessário para o bodybuilding, e é isso que fez dele um atleta de ponta, talvez o melhor bodybuilder da história da nossa história moderna. Ganhou 8 vezes o Mr. Olímpia, que é um recorde. Ele divide o recorde só com mais uma pessoa. E, de fato, quando você vai ver a mente de um atleta de alto desempenho, você vê que ele troca saúde por desempenho. Todo esporte de alto desempenho necessita de um sacrifício de uma certa parcela da sua saúde. E por isso mesmo que é estudado num caso à parte. Incapacidade total permanente para qualquer trabalho. Considera-se em tal estado o desportista de competição que apresenta uma incapacidade duradoura e absoluta para todo e qualquer ofício ou tarefa, mesmo aqueles considerados mais simples. E como exemplo, aqui eu trouxe Muhammad Ali, pugilista extremamente famoso, que desenvolveu o mal de Parkinson e mal consegue fazer suas tarefas habituais. Imagina trabalhar. Sim, inclusive o Ronnie Coleman, a incapacidade total para esporte específico é que, apesar da lesão dele, ele continua a trabalhar. Ele é um grande empresário, ele tem outras funções além do bodybuilding, era influenciador, era empresário, era treinador, e ele continuou com seus trabalhos, porém ele foi incapacitado totalmente para esse esporte específico. E Muhammad Ali, segundo André Monroe, chefe da Comissão Médica de Esportes de Contato da França, a causa do mal de Parkinson de Muhammad Ali foram os repetidos golpes na cabeça que alteraram suas células nervosas. E desde então, até o fim da sua vida, foi um transtorno aí que ele teve que conviver e que o impedia de trabalhar. Ele vive, graças a Deus, ele ganhou muito dinheiro durante seu período de atleta e conseguiu viver disso. E aí nós temos também a grande invalidez, que é outra característica, outra classificação, diferente das outras, que eram incapacidade total permanente. Isso aqui é uma grande invalidez, já é outra classificação, que se considera considera-se como um grande inválido aquele indivíduo que não só apresenta uma incapacidade permanente total para qualquer modalidade de trabalho, mas ainda se encontra em uma situação de dependência de terceiros para as funções mais essenciais e primárias de sua sobrevivência. Temos o também pugilista brasileiro, Sergipano Maguila, que enfrenta uma encefalopatia traumática crônica, inclusive vivendo uma parcela da sua vida em abrigos, porque é uma doença neurodegenerativa que tem como principal sintoma a demência. Tanto é que, durante muito tempo, acreditou-se que ele tinha Alzheimer, até ter esse diagnóstico mais acertado, que conseguiu até evoluir no tratamento dele. Ele se tornou inválido totalmente, e a relação da doença com a profissão dele é tão clara
que é uma doença conhecida como demência de pugilista. É um dano físico e psíquico, né, que atrapalha muito a vida dele até hoje, ele ainda é vivo. E temos os casos de morte, que quando da lesão corporal, do esporte, vem causando a morte. Temos, inclusive, aqui, não é o caso que eu trouxe, mas a gente pode falar de Ayrton Senna, que sábado agora fez 27 anos de sua morte. Sua partida prematura durante um esporte de alto rendimento competitivo. Aí o grande perca para o Brasil. No caso de morte, não são poucas situações de morte súbita que se verificam durante ou após uma prática desportiva. Você vê que não necessariamente foi durante, mas por causa da prática desportiva. Nesse caso, a necrópsia terá como finalidade não só a determinação da causa mortis e do meio da ação que provocou o óbito, e se este está na relação de causa e efeito. Porque é muito importante você prestar bem atenção ao nexo causal. Como eu falei anteriormente, para ser considerado um dano corporal de natureza desportiva, você precisa que esse dano seja oriundo ou da prática direta, ou dos seus treinamentos e etc., ou do próprio lifestyle. Não só a determinação da causa mortis e do meio da ação que provocou o óbito, e se este está na relação de causa e efeito, mas ainda se o atleta era portador de algum antecedente patológico que justificasse ou tivesse concorrido como fator predisponente para o êxito letal. Ou seja, se o atleta morreu durante o exercício da sua função e foi verificado que, embora foi durante o exercício de sua função, mas não tem relação com o exercício de sua função, não é considerado. Vai para outras áreas. Como exemplo, eu trouxe Dallas McCaver, bodybuilder do profissional pela IFBB, morreu aos 24 anos no seu apartamento. Eu copiei um texto do laudo médico, que nos Estados Unidos foi publicado amplamente e chocou o mundo, tanto pelo como ele era promissor, quanto pela pouca idade, 24 anos. E foi visto que ele morreu de um evento, o que o médico classificou aqui, fazendo uma tradução livre do que o médico falou, de um evento cardíaco que não foi presenciado por ninguém, que foi construído a partir da combinação de arteriosclerose coronária e um ventrículo esquerdo muito grande, que foi verificado que isso causava muito esforço para o coração dele. E também foi verificado na autópsia que os rins e o fígado dele estavam em tamanhos desproporcionais, muito aumentados, nefrosclerose, pulmões pesados, câncer na tireoide e vários outros problemas, que todos esses foram agravados pelo uso de termogênicos, esteroides anabolizantes e hormônios peptídeos. E aí, infelizmente, ocasionou a morte do atleta pelo esporte. E agora nós encerramos a parte esportiva e vamos para a avaliação médica legal do dano psíquico, que caracteriza-se pela deteriorização das funções psíquicas de forma súbita e inesperada. Aqui eu gostaria de fazer um adendo sobre o que é função psíquica, porque essa não é um termo que é muito familiar para nós e que pode gerar dúvidas. Aqui nós temos a definição de Celeste Leite, que diz que o dano psíquico se caracteriza por um prejuízo emocional capaz de resultar em um comprometimento das funções psíquicas. E aí a gente vem aqui sobre o que é uma função psíquica. Aqui nós temos aqui como... eu busquei aqui de um livro, dizendo que algumas das funções psíquicas, citando como exemplo a consciência, atenção, memória, linguagem, senso-percepção, afetividade, pensamento, juízo de realidade, vontade e psicomotricidade. Vemos que alguns desses são... E vocês vão ver mais à frente que a própria natureza do dano psíquico é extremamente difícil de ser analisada, de ser provada e de ser quantificada. É uma área bem difícil. Inclusive, eu trouxe também aqui a definição de Reude Lobo Ribeiro, do Conselho Médico de São Paulo. Ele é um médico psiquiatra forense pela ABP e ele classifica também para nós, traz essa facilidade para nós juristas, a classificação jurídica do termo dano psíquico, que nas palavras dele,
No âmbito jurídico, seria uma modalidade de dano moral que compreende ser um intenso sentimento de tristeza, de angústia e prejuízo emocional diante da sensação de lesão. Nesse sentido, o dano psíquico seria o prejuízo material ou moral devido à incapacidade do sujeito em exercer atividades corriqueiras ou profissionais, por exemplo. Então, nós vemos aqui que, apesar da dificuldade de quantificar o dano psíquico, aqui nós temos várias definições que podem nos ajudar a trabalhar e utilizarmos conforme for necessário na nossa prática jurídica. É importante também diferenciar o transtorno mental do dano psíquico. O dano psíquico ele é necessariamente causado por alguma ação traumática, enquanto o transtorno mental ele não guarda nexo causal com esse objeto estudado. Isso vai ser muito importante lá na frente, tanto que é um dos tópicos muito importantes lá na frente, porque o transtorno mental é uma coisa que aconteceria naturalmente com a pessoa, enquanto o dano psíquico não. Ele precisa ser súbito e inesperado e ter um nexo causal com uma agressão. Ela é surgida, voltando à definição do dano psíquico, surgida após uma ação deliberada ou culposa de alguém e que traz para a vítima um prejuízo material ou moral, haja vista a limitação de suas atividades habituais ou laborativas. Dos exames para aferir o dano psíquico. A investigação varia de acordo com o processo. Se for, por exemplo, um processo penal, vai se avaliar conforme o que interessa para a lei penal. Se for no dano civil, vai ver o que esse dano causou onerosamente para a pessoa e etc. O modo de realização desse exame, ao contrário da maioria dos outros exames de danos corporais, ele é recomendado que seja feito em vários momentos, pela dificuldade do diagnóstico e dificuldade de outras partes. Como, por exemplo, aqui como o autor fala, o exame clínico de avaliação do dano psíquico deve se iniciar por uma entrevista cuidadosa e demorada, justamente pela dificuldade de quantificar, valorizando-se todas as informações referentes aos antecedentes hereditários e patológicos do paciente. Então, mais uma vez, se observa procurar um nexo causal, porque se esse dano já existia anteriormente ao fato que está sendo objeto da peleja jurídica, não há do que se falar de dano psíquico, seria aí um caso de transtorno mental, não seria dano psíquico. As causas que motivaram suas queixas e os sintomas consequentes da agressão. Em seguida, devem-se utilizar meios semiológicos pertinentes e os meios complementares, como os testes psicométricos, eletroencefalograma, raio-x e etc. As dificuldades inerentes ao diagnóstico são pela dificuldade de valorar o dano psíquico. É muito difícil, assim, por vezes é difícil para o psiquiatra dizer se é um dano muito grave, se é um dano menos grave, quantificar, e por ser um fator até que entra uma certa questão subjetiva, e a cooperação do exame. Porque como o objeto do estudo do perito é uma das partes do processo, e geralmente ele tem um interesse também dentro do processo, então é muito comum se observar nessa avaliação vícios da vontade da pessoa. Que aí a gente entra aqui nos seguintes pontos, que é a neurose traumática, que é quando a pessoa, mais ou menos consciente, mas com algum grau de inconsciência ou subconsciência, acredita que houve, sim, uma lesão muito grave na sua psique. Embora não tenha acontecido, mas por ela acreditar tanto que isso aconteceu de forma subconsciente e inconsciente, acaba que fica difícil o objeto do estudo, porque ela acredita tanto que nos depoimentos dela surgem os sintomas que seriam inerentes ao dano psíquico, mas que não, com uma investigação mais aprofundada, vê-se que era justamente uma questão psicológica sempre é psicológica, mas uma questão de neurose traumática, que ela pensou que havia ocorrido dano, mas não tinha. E a simulação e metasimulação. O que seria a simulação do dano psíquico?
seria nas entrevistas, nos exames e etc., a pessoa começar a simular exames que não tem, dizer que está passando por coisas psíquicas que nem sempre são tão palpáveis para o examinador, e os critérios para e metasimulação, que seria a pessoa realmente sofreu um dano psíquico, esses danos psíquicos estão se concretizando em forma de malefícios em sua vida e outras dificuldades, porém, a partir da metasimulação, ela passa a exagerar esses sintomas para o avaliador na tentativa de ser beneficiado no processo. Né? O meio que o psiquiatra pode usar para verificar se é uma simulação ou uma metasimulação seria avaliar o quanto o paciente está cooperando, avaliar se existem inconsistências em sua história e etc. Através de um trabalho que precisa de um pouco mais de experiência do avaliador. E aí entra a questão de nexo causal e estado anterior, que já foi falado anteriormente, que precisa ser provado que há uma relação do dano, da agressão com o dano psíquico, justamente para diferenciar a questão de transtorno mental. E o estado anterior é preciso fazer uma avaliação ou usar outros meios, o período pode usar outros meios, inclusive outros médicos, para tentar descobrir se essa pessoa anteriormente não possuía isso. Porque, caso ela possuía desde antes, não há do que se falar desse evento. Não há uma inexistência de nexo causal. Enquanto isso é uma parte bastante difícil, provar que anteriormente a pessoa, como a pessoa era, principalmente quando se trata de dano psíquico, mas que se faz necessário para o exercício forense. As questões de natureza penal abordadas são as mesmas, só que aqui a gente vê que existe uma dificuldade, justamente pela intangibilidade, por vezes, do dano psíquico. Então, os critérios de avaliação da natureza penal do dano psíquico são as mesmas, porém, com a diferença de ser mais difícil o diagnóstico. Aí, os padrões de avaliação de natureza civil, entre as questões de quantum dolores, incapacidade permanente, prejuízo estético, prejuízo de afirmação pessoal. Porém, novamente, é a mesma dificuldade, né? Aí está mais para constar. Também tem as questões de natureza administrativa e as de natureza trabalhistas, que também são inerentes, que a questão do dano psíquico se dá a dificuldade. Aqui, para cumprir tabela, nós também trouxemos a questão dos modelos do laudos, que também já foi estudado antes em sala, mas que trazem algumas particularidades e que, por ter no nosso capítulo, nós acabamos trazendo também. E para concluir, gostaríamos, como grupo, de agradecer a todas as pessoas que deram seu tempo para ouvir nossa apresentação e fazer os agradecimentos da minha parte em relação a todos os membros do grupo que fizeram um trabalho tão ímpar e dedicado, e fazer um agradecimento especial, inclusive, a Yasmin, que é a autora desses belíssimos slides. E no mais, muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima.